Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Shwaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 He. Bem-vindos a mais um encontro sobre a Mundaka Upanishad, conforme aula de Swami Paramartananda, né? Bom, no último encontro, o Swami ele iria analisar é, o mantra, né? Ele ia começar realmente a análise do mantra, depois dele ter feito. Ele ficou fazendo uma digressão assim, para que a gente não se perca na definição de Jivatma, que ele vai usar aqui para lidar com esse mantra, né? Então, ele está falando aqui, ó, ele começa aqui com esse pano de fundo. Qual é o pano de fundo? O pano de fundo é que a meta é você repudiar o número um, corpo físico, e reivindicar o número 5, a consciência original, né? Sendo que você é 2, 3, 4. Essa é a definição de Jivatma. Então, é esse o pano de fundo, né? E aqui ele colocou um verso do Taittiriya Upanishad que mostra o que é o trabalho de discernimento, de investigação do estudante, né? Ele, ela, o estudante, a estudante, vai além do envoltório físico. Ele se desidentifica do envoltório físico, vai além do envoltório do prana. Ele perde os vínculos de identificação com o sistema energético e fisiológico dele, vai além do mental, com tudo que tem o corpo mental, né? Sensações, medos, desejos, a filtragem das entradas sensoriais, etc., a memória, né? O ego, vai além do envoltório do intelecto, vai além do discernimento. Ele não é nada disso, né? Vai além do envoltório casal, vai além das 5 bainhas, é o que ele está querendo dizer. A investigação, devidamente orientada pelas escrituras, vai dizer exatamente isso. Ela vai dizer assim: vocês lembram de que a gente dividiu todas as camadas que cobrem o Atman na experiência humana? A gente dividiu em 5 camadas? Então, o investigador vai além de todos eles. Vai além como? Vai além através da compreensão. É claro que ele não pode separar, isso é um todo funcional, mas ele vai na compreensão. É isso que é Vedanta. É um meio de conhecimento através de palavras. Por que que é um meio de conhecimento através de palavras? Porque aquilo que o Vedanta visa demonstrar para a pessoa é uma coisa, entre aspas, que já está aí, que sempre esteve aí. O que que ocorre é uma ignorância formatada pelo pensamento errôneo do Diva. Então, o que que o Vedanta ele faz? Ele arruma o seu pensamento para que a grande verdade que o Vedanta quer mostrar tenha mais sucesso numa mente mais limpa, mais organizada, né? Então, o que acontece? Todo trabalho aqui é um trabalho de discernimento, é um trabalho de conclusão, é um trabalho de mudança de visão, sobretudo sobre si mesmo, né? Por isso que ele está querendo dizer, vai além do envoltório causal. Tudo isso é visto como perecível, é o que ele coloca aqui, ó. Como esses versos usaram muito essa palavra Upasankramati, significa repudiar a parte Karyam, né? Que é todo aquele um, dois, três, quatro, e finalmente assumir o 5, a consciência original, né? Então, com esse pano de fundo, o pano da reivindicação, Nididhyasana, quando você faz essa reivindicação conscientemente, intencionalmente, você ouviu, né? Aí depois tirou as dúvidas em relação ao que a escritura quer dizer. E agora, no Nididhyasana, você pode reivindicar isso, né? No seu dia a dia, em todas as experiências. E aí ele dizendo assim, com base nesse pano de fundo, quando realmente o que temos que fazer é reivindicar que somos a consciência original, vamos dar uma olhada nesse mantra. Ele fala aqui, né? Ele está se referindo aqui a uma linha que deve aparecer no original, mas aqui a gente só tem duas.
E ele pega uma palavra aqui, central nesse verso, que significa árvore. E ele interpreta nesse contexto aqui, desse mantra, significa o corpo físico. Então, até segunda ordem, você está aí irremediavelmente embolado com o corpo físico, né? Até que você seja ejetado desse corpo, com todo o teu componente prânico, o que quer dizer que o corpo morre, né? Então, mas aqui nesse contexto, o ambiente onde isso está ocorrendo é na associação com o corpo físico. Dois, três, quatro mais um. Então, ele diz assim, ó, o que quer dizer todas as palavras usadas nesse verso? Significa que se trata de uma árvore comum a ambos os pássaros, né? Que é o Jivatma, o estudante, e o Paramatma, é aquilo que, na verdade, o estudante é. Normalmente pensamos que o Paramatma, Deus, né, o Uno, o único, está em algum local, em algum céu celestial dos Puranas, né? No Vaikuntha, em Kailasya, ou no céu de Brahma. E para ir a Paramatma, o que que você tem que fazer? Como acha que está em algum local, você vai ter que se deslocar, né, pelas alguma dimensão espaço-temporal até chegar ao Paramatma. Então, você tem que morrer primeiro e depois de tudo isso vai viajar por intermináveis dimensões até chegar, né, a Vaikuntha. E lá o Paramatma vai estar sentado. Repara que tudo isso é uma personificação da ideia de Deus, né? E lá ele estará sentado, nós vamos lá, vamos nos colocar diante dele como criancinhas, né, cuja característica fundamental é a pureza, a inocência, o fato de não estar maculada pelas impressões do mundo manifesto, e a gente vai ficar no colo, né, do Paramatma e ele vai fazer um gesto carinhoso em nossa cabeça. Essas histórias são todas muito agradáveis, elas estão espuranas, estão na mitologia hinduísta, para uma pessoa mais básica. O que é uma pessoa mais básica aqui que ele está falando? Uma pessoa mais básica é aquela que está lidando com Deus numa relação dual e ela não está aventando, não está iluminando essa possibilidade nela de que ela tem que ir além disso. Isso é a pessoa mais básica, é a pessoa que está envolvida basicamente com o panteão de deidades. Não há problema nenhum disso, ele só está usando esse adjetivo aqui, né? Mais básica, né? Ela está com uma questão mais relacional dual. Mas a Upanishad, ela trata de algo que não é dual, que nem é um algo. Então, para ir para o Upanishad, a pessoa tem que estar com outro tipo de aspiração. Mas o que que o Upanishad diz, né, quando uma pessoa dessa entra em contato com a escritura? Abandone a ideia de que o Paramatma está na dimensão espaço-temporal. Ela também está nos céus celestiais. Ele está em toda parte. E aí, a Upanishad dá a grande dica: olha só, se o Paramatma está em toda parte, também está no seu próprio corpo, né? Também está no seu próprio corpo, como número 5, a consciência original, já que essa consciência original ela não tem limitação nenhuma de espaço e tempo, ela é ilimitada. Ela é limitada conforme o quê? Conforme o que diz a Escritura. Lembrando de novo que a Escritura é a fonte primária de conhecimento. A gente vai, para fazer a investigação, analisar a nossa experiência diária, mas conduzida o quê? Pela Escritura. Tá? Não é pelo que entram, pelos nossos órgãos de sentidos e nem pelo que estão ali na nossa mente como hábitos de raciocínio. Hábitos de raciocínio são hábitos que estão te vendo como uma entidade em separado, né? Não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está seguindo uma revelação, né? Então, o que que essa revelação diz? Ela diz, olha, esse Paramatma, ele está em tudo que é lugar, inclusive em você. Portanto, volte-se para si mesmo. Está em você como o quê? Como o número 5, né? Como o número 5. O próprio número 5 está em tudo que é lugar. Como é que você vai escapar disso, né? E aqui ele diz: quando a gente está lidando com a consciência original, especificamente, né, não é que ela esteja limitada, né, pelo corpo físico, ela aparentemente está limitada lá por causa da identidade que a pessoa tem com o reflexo da consciência, né? A pessoa está identificada com a vivacidade que ela está atribuindo à mente dela, ao âmago dela, mas não a fonte disso, que é a consciência original. Dizer que essa vivacidade, essa senciência, essa consciência é a mesma coisa que o Paramatma, isso é a revelação da Escritura.
A escritura que diz, olha só, esse Paramatma que está em tudo que é lugar, que está em você, também ele é você, só existe ele, é a mesma coisa. Isso que você toma pela sua ciência básica, etc., é exatamente a testemunha, né? A testemunha consciente de que as escrituras falam, é exatamente ela, né? É o que ele coloca aqui, também é chamada da consciência testemunha. Por que testemunha? A gente já falou disso, não é que ela seja uma testemunha, né? Não é isso, mas é que na experiência do dia a dia é um dos modos que você tem de, de começar a ter contato com você mesmo, é ver aquilo que é imutável em você, né? E o que que é imutável em você? É aquilo que do qual eu não consigo me definir, não consigo me definir em relação a isso, e que se apresenta funcionalmente como uma testemunha. Por que testemunha? Porque não muda, porque não muda, porque não termina, porque é sempre o mesmo. Aí as escrituras dizem: olha só, essa testemunha aí é aquilo que não está sofrendo modificação. Lembra que as escrituras diziam que Brahman também não sofre modificação? E a escritura não está dizendo que ele está em tudo que é lugar? Então, agora você vai ter que compreender que isso aí é o mesmo. Essa autossenciência que você sabe que está em você, que muitas vezes você vai chamar de Atma, ainda numa visão dual, tem Atma e tem Paramatma. Aí o Upanishad está dizendo, olha, não para por aí. Esse Atma aí é o próprio Paramatma, tá? Exatamente esse. É por isso que não é um objeto, não dá para definir. A gente pode usar apenas adjetivos que vão impedir que o estudante tente definir o que é o Paramatma e essa igualdade com o próprio Atma. Como é que vai fazer isso? Vai toda hora pular de uma definição para outra, né? É o que que a gente está fazendo aqui. Então ele diz aqui, ó, já que o Paramatma e o Jivatma, os dois, estão ocupando a mesma árvore, entre aspas, estão empoleirados, né, no mesmo um, dois, três, quatro, vamos falar assim, né? Estão empoleirados aí no mesmo número um, a árvore é chamada de uma árvore em comum, né? Naquela árvore, o que acontece? Ambos, Atma e Paramatma, abraçam, ocupam e recorrem a essa árvore. Isso significa literalmente abraçar. Esse é o sentido literal. Abraçar aqui no sentido de ocupar ou estar empolerado sobre. Tá? Então, Jivatma, que aqui está definido como 2, 3, 4, e a consciência original, Paramatma, o número 5, estão empolerados aonde? Estão associados a um corpo físico. São esses os amigos inseparáveis. Ele continua usando aqui os termos dos versos. Ó. E o que são esses dois pássaros? Divatma, né, que é o caso do estudante, e o Paramatma. Né? Ele está falando aqui de uma expressão védica que vai indicar que esses pássaros têm asas brilhantes, né? Aí ele vai falar a beleza disso, né? Disso ser compreendido disso. O brilho indica que há uma natureza de consciência de ambos. Ambos têm essa natureza de consciência, né? Essa palavra sayudhya significa que ambos são inseparáveis. São amigos tão íntimos que onde quer que a consciência refletida, tida base, estiver presente, a consciência original também estará. Tá? São todos indissociáveis na experiência, né? Essa que é a ideia. E como é que se faz esse discernimento? Através de um meio de palavras que vai pegar você e vai transformar o Jivatma em algo que você possa investigar para ver que você não é o Jivatma. É isso que é interessante. O Jivatma percebe que não é o Jivatma. É isso que está ocorrendo. E esse meio de palavras ele arruma os seus pensamentos, te dando um outro modo de olhar para você para que isso possa ser verificado, né? Então, quando o corpo denso e o corpo sutil viajam de um lugar para outro, para onde eles devem ir? Né? Então, usando os termos que ele está dizendo, para onde eles devem ir para onde eles estão indo tem a consciência original para poder pegar de empréstimo essa existência, a essa consciência original, a própria consciência e a existência? Aí ele está dizendo, se a consciência original é onipresente, aonde ele for, ele vai ter o quê?
pegar emprestado tido à base, o que que ele está querendo dizer em última análise aqui? É que onde quer que você esteja, em que situação você estiver, você está disponível para você sempre. O que que ele tem que ser ensinado é um modo de olhar para isso de um modo num contexto mais adequado, com menos interferência. É isso que ele está querendo dizer. Você está sempre disponível para você mesmo, né? Aí ele botou essa frase aqui, ó. O que quer dizer essa frase? Onde quer que exista o reflexo da consciência, que é essa sua impressão, eu sou, né? É isso que te dá a ideia do reflexo da consciência. Lá se encontra também a própria consciência, que aí não é experimentável, né? Ela não é experimentável. Ela é simplesmente você mesmo, né? Ela não é uma experiência. Aonde estamos aqui? Aqui. Muito embora a consciência refletida seja finita e a consciência original infinita, ambas não são separáveis, nesse contexto desse parábola karma que está se desenvolvendo baseado nesse corpo que é comum a ambas, né? Portanto, essa palavra aí, Sayudhya, significa sempre juntos. Sayudhya é uma expressão védica. Aí ele vai para a raiz correta, né? Sakayal, etc. O que que isso significa? Que ambos são amigos e se ajudam mutuamente. A pessoa fica, ué, mas em que o Divatma vai ajudar o Paramatma? A gente já sabe disso, né? É através do Divatma que os estoques de karma vão ser operacionalizados, né? Então, o Divatma é ajudado por Paramatma, porque a sensorialidade, a senciência do Divatma é o próprio Paramatma, né? A ideia de que eu existo, eu sei que existo, é o próprio Paramatma. O Paramatma também é ajudado por Divatma. Bom, para que que o Paramatma requer ajuda de Divatma? Aí o Swami, mais uma vez, ele disse que poderia dar isso como lição de casa. Mas, de qualquer modo, como ninguém tem tempo, né, então eles vão resolver isso aqui na aula mesmo. Então ele vai dizer aos alunos, em vários casos, o Paramatma ele requer ajuda do Divatma. A primeira coisa é que, se a criação tem de ver a existência, se o Paramatma tem de criar o mundo, ele precisa da ajuda de Jivatma. Qual é o propósito disso? Por quê? Veja, criação é karma. Criação são forças, né, kármicas que estão em potencial, que são colocadas em movimento. Então, é isso que ele está querendo dizer. O movimento é inerente à criação. Onde você vê criação, você vai ter movimento. Então, a criação requer karma. Bhagavan cria o mundo de acordo apenas com o karma. Por quê? Porque esse mundo é para que esse estoque de karma seja operacionalizado. Isso que representa aqui, nessa visão, o que que é esse mundo? Esse mundo é um estoque de karma num determinado espaço temporal que está sendo desenrolado, né? O resultado desse estoque de karma nesse ou nessa era é exatamente o que que você está vendo ao seu lado, né? Na sua frente, está vendo como você mesmo, né? No seu, na sua memória, tudo isso é o karma que você está vendo, né? O karma do nascimento passado. E se a contribuição do karma do Diva não estiver presente? Vamos supor que a gente faça greve, né? A gente consiga fazer isso a nível cósmico. A gente não quer operacionalizar nosso karma. Aí Deus vai dizer: tudo bem, então não posso fazer a criação. Quando vocês se disponibilizarem, já que nós temos a eternidade, aí vem a criação, porque ela é inevitável, né? Você pode não querer executá-la ali, mas uma hora ela vai ter que vir à existência. Portanto, para a criação, o Divatma também é necessário, né? Então, às vezes a gente pega uns textos que vê assim, o ser humano é o ápice da criação. Ele não está querendo dizer em termos de coisas morais ou amorais, não é isso. É porque ele é a forma que representa mais fidedignamente as características de toda a fonte da criação dessa forma, mais do que as outras. Por quê? Porque é uma forma que pode se reconhecer como o próprio criador dessa forma, né?
devidamente interpretado. Então, por isso que eles dizem que é o ápice da criação, né? E por que que é o ápice da criação? Porque tudo está destinado ao desenrolar desses karmas do Diva, né? Tudo está destinado a isso. Portanto, para a criação, o Divatma também é necessário. É por isso que a contribuição do Divatma é chamada de causa específica, ó, Vishesha Karanam, e a do Paramatma é dita Samanya Karanam, a causa universal. A segunda coisa sutil e importante é que o Paramatma por si só, olha, isso é muito importante, hein? Nunca pode afirmar eu sou o Paramatma. Paramatma não tem preocupações, não tem problemas de identidade e, evidentemente, não está usando em si uma mente para ficar fazendo afirmações sobre si mesmo. A única coisa que o Paramatma sabe é que, indelevelmente, ele existe, sem dúvida nenhuma. Ele sabe que existe, né? Que ele está lá presente. Agora, para executar todas essas funções que a gente está vendo aqui, falar, assimilar, declarar, é evidentemente que aí vai ter que ter um veículo de expressão que é o Sukshma Sariram, né? É o corpo sutil. Ele é o veículo de expressão adequado para se fazer isso. Então, Paramatma nunca vai falar isso, e isso é muito difícil de assimilar. Às vezes, nos grupos de apontar direto, vem aquela pergunta, né? Mas quem é que fala eu sou Brahman? Muitas pessoas se enganam. Ah, é Brahman que fala. Não, não. Quem vai falar é aquele onde havia ignorância. Eu sou o corpo-mente. Agora, esse mesmo que dizia que é o corpo-mente vai estar agora dizendo, eu sou a consciência original, sou Brahman, né? Então, isso para a gente não é tão difícil de assimilar assim. A gente já refletiu bastante. A consciência original por si só nunca vai poder dizer isso. Eu sou a consciência original. Por quê? Para afirmar eu sou consciência original, Paramatma requer a presença dos corpos densos e sutis, né? Dizer que eu sou Brahman é uma espécie de vivência de experiência também, né? Você está afirmando alguma coisa sobre você mesmo. Essa afirmação para você, sobre você mesmo, é um objeto para você. Como é que essa afirmação é realizada? Através de um outro objeto, que é o corpo sutil, que vai imprimir todos os seus movimentos no corpo físico. Então, você vai usar o aparelho fonador para falar também. Mas tudo isso são objetos para você, né? Então, o Paramatma ele requer uma associação com esses objetos, o Ô, corpo sutil Alex, e o corpo denso. Oi, Betânia. outro dia eu estava refletindo, né? Daí veio uma frase que vai ao encontro do que você está falando, né? Uhum. E que era assim: sabendo o que sou, não sou aquele que sabe, não sou o sabedor, né? Sim, com certeza, é. Porque sabendo Exatamente. aquilo o que sou, eu não sou esse que é o sabedor, eu não é esse. Esse sabedor é o Exatamente. intelecto que sabe o que sou, mas o Exatamente. intelecto não sou eu, Brahman, né? Exatamente. Isso é bem legal contemplar isso aí, né? Sabendo que sou, aquele que sabe não é aquilo que sou. É bacana essa frase para ficar contemplando. É isso mesmo, né? Você não é aquele que sabe que você é, mas aquele que sabe que você é ele que tem que afirmar isso, né? A liberação é para o Não diva. tem. Essa frase me trouxe clareza, Alex, que é, lógico, mais uma vez, né? Brahman, aquilo que sou, não sabe nada. Assim, É, nesse sentido de ser o sabedor, né? uhum, Não tem nem isso, né? Então, o único que pode se libertar é o próprio intelecto, é o próprio aparato refletor. mas Brahman, é mesmo. Brahman, que é a nossa real natureza, não É, tem moksha. Ele já é moksha. ele já é moksha. É quando o intelecto compreende que o reflexo dele, a luz dele, não é dele, né? Ela é da consciência originária. E ele compreende que, né, nesse momento, que só existe a consciência original.
É. Esse é o E papel do uma coisa que intelecto. o professor falou na última aula, eu achei assim lindo, né? Poeticamente ele disse, né, que então é como se quando você sabe, né, aquilo que você a, parece que transborda, né, a fragrância daquilo que você para o próprio aparato refletor Ah, daquela sim. bate e volta, como se fosse É, um bate e volta, a própria experiência de plenitude que vazou do saber aquilo que você né? é, Então, é isso também. Aí você sabe que você é pleno, né? Então, eu sou essa consciência plena, ilimitada. E aí, a partir do momento que o intelecto sabe disso, vaza aquilo que é pleno para a sua vida. aí o corpo causal, né, ele está livre para poder vazar, né, sem obstáculos. É isso mesmo, é isso mesmo. É, é engraçado, porque não é isso que se busca, né, mas isso é um dos efeitos colaterais, né. O que o estudante busca é o autoconhecimento, mas vai dando esses efeitos colaterais, vai criando uma mente muito satírica. Não é que a mente nela tenham sido modificadas as emanações que não eram satívicas. Não é isso, é porque com autoconhecimento a atenção fica mais no próprio conhecimento de si, né? Então a mente não fica mais agitando esse monte de gunas tamásicas e rajásicas. É verdade, aí o reflexo vai ficando cada vez melhor. E com o reflexo ficando cada vez melhor, realmente ocorre uma tranquilização da mente e, por extensão, né, a diminuição dos impactos das ondas negativas da mente no corpo, ou até uma melhoria mesmo no corpo. O corpo vai ficando bem menos tenso. É isso aí mesmo. Dá esse efeito, né? Não se busca por causa disso, mas esse efeito ele é inevitável, né? A busca é uma busca pela autocompreensão. Quando a pessoa já é muito satívica, o autoentendimento dela não vai alterar muito a mente dela e o corpo. Mas quando a pessoa já foi muito rajásica ou tamásica, aí ela começa a notar que a mente altera bastante, né? Fica bastante alterada. Porque o que acontece é a perda de vínculos, né? Vínculos obrigatórios. E a ausência desses vínculos retira um peso muito grande do Jivatma, né? Ele fica bem menos carregado. Então, uma pessoa que já teve uma mente tamásica ou muito rajásica, ela sente essa diferença, né? Esse transbordar. É isso aí mesmo, né? Exatamente. Onde estávamos aqui? Então, veja, quem vai afirmar que eu sou consciência original é o próprio Jivatma, né? Vai ter que estar associado ali com o corpo sutil e com o corpo denso para poder expressar alguma coisa, né? Aí ele continua aqui, né? É por isso que, se você quiser assistir às aulas, você precisa do corpo denso, você precisa do corpo sutil e você precisa do corpo causal. Todos os três são necessários. Suponha que você venha sem o corpo denso, você será chamado de fantasma, um pretão, né? Vão dizer que o pretão chegou para assistir a aula. Portanto, sem o corpo denso, você não pode assistir às aulas. Certo, e quanto ao corpo sutil? Não se esqueça que o corpo sutil carrega toda a bainha prânica, que é a que confere todas as funções fisiológicas, né, vivazes ao corpo. Então, sem o corpo sutil, você não tem como assistir às aulas, né? Porque o corpo denso, sem o corpo sutil, que tem toda a bainha prânica, ele vira simplesmente um corpo morto, né? Sem energia, sem fisiologia nenhuma. Tá tudo ali, tá inoperante. Então, olha só, ele diz o seguinte: para que isso seja falado, que eu sou Brahman, eu preciso dos corpos denso e do corpo sutil. Portanto, o Paramatma, para afirmar
para ele dizer eu sou Paramatma, ele precisa dessa vestimenta do vexame, lembra? Do Divatma. Ele precisa desse personagem aqui. Esse personagem é o que vai dizer, né, que só existe a consciência original. É isso que ele está querendo dizer aqui. Esse é o autorreconhecimento. Para que essa experiência do autorreconhecimento seja possível, naquele todo que não é divisível, que ele é uno, ele vai precisar de uma projeção aparente que vai dar como resultado uma identidade, né, autocentrada que se acha independente, né, que se acha isolado e separado. E é nessa suposta projeção aí em si mesmo é onde vai se dar toda essa mudança, até que essa própria entidade, que antes se achava uma entidade separada, vai ver que só existe o Paramatma, né? Só há ele, né? E que isso não é um objeto. Eu não tenho como, para ter um objeto, eu tenho que definir algo. E se o Paramatma é o ilimitado, como é que eu posso definir um objeto que equivale ao ilimitado? É impossível. Por isso que é pura e simplesmente um conhecimento que tem efeitos enormes no dia a dia do Jiva, né? Como a gente viu acima, se ele ainda não tinha uma mente bastante satívica. Veja, é, então, ambos se ajudam mutuamente na transação, tanto o Paramatma quanto o Divatma, né? E isso torna esse reconhecimento uma experiência possível de ocorrer aqui, né? Bem, somente para uma coisa, o Paramatma não requer a ajuda do Atman, né? Do Divatma. Para a existência, para ser, o Paramatma não depende de coisa alguma. Para a consciência, o Paramatma também não depende de coisa alguma. Ele é da natureza da consciência existência. E para o Ananda, para a plenitude, também ele não depende de nada. Mas para qualquer outra coisa, ou seja, para todas as transações, porque isso que a gente falou, Sat Chitananda, seria da natureza do Paramatma, né? Isso não é uma transação, isso não é algo que é obtido através de uma transação entre essas projeções todas, como é, por exemplo, uma água ser vertida no copo. Isso é uma transação que está ocorrendo. Mas nesse caso, não. Né? Os Satchitananda estão simplesmente se referindo à natureza do Paramatma, né? Que não é uma experiência. Então, para qualquer transação, aí sim, aí o Paramatma vai depender de tudo aquilo ali, vai depender de um corpo denso, de um corpo sutil, né, etc. e tal. Para a criação, ele depende, então, até mesmo para declarar eu sou Paramatma, ele depende, pois a reivindicação também se enquadra como uma transação. Com certeza, está em movimento. Mas a mera existência não é uma transação, ela basta a si mesma. É por isso que, se eu lhe perguntar que transações você faz, você não dirá, uma das que eu faço é ficar existindo. Eu vou dizer, não, você para existir, você não precisa fazer transação nenhuma. Agora, para todas as transações existirem, você tem que estar existindo, né? Para a pessoa não confundir as coisas. Uma vez que a existência não é considerada uma transação, né? E nem ser ciente de si mesmo, ter autossciência é uma transação. Isso não precisa de de algo que diga isso, né? Sou eu aqui. Não há necessidade disso. Essa autociência basta por si mesma. Portanto, o Paramatma não requer nenhum suporte para a existência, mas tudo no mundo das transações precisa da existência de Paramatma. Aí as escrituras usam esse termo. O Paramatma dá, né, concede a sua existência de empréstimo. Uma linguagem religiosa vai dizer que o Paramatma abençoa, né? As graças do Paramatma é que vivificam o corpo sutil e ele o corpo físico, né? São essas as linguagens que a gente tem. Aqui no Vedanta a gente usa a linguagem empréstimo, né? É bem bancária, aliás. Por que que é o empréstimo? Porque não é do corpo físico, né? O corpo físico passa, a essência original está sempre ali. Mas para qualquer outra transação, na verdade, para qualquer transação, o Paramatma depende dos componentes corpo físico, corpo sutil
né? Corpo físico, corpo sutil, a baía do intelecto e precisa também do corpo causal. É conforme a divisão que a gente encontra hoje, no Tattva Bodha, né? É no Tattva Bodha? No Tattva Bodha é que Bom, tem outros livros, Vivekachudamani também, o Shankara, ele faz essa divisão. Por isso, aí tem essa palavra, Sakayal, eles são amigos íntimos, ajudando um ao outro. Eles têm nomes semelhantes também. Divatma e Parama, o mais elevado Atma. Então, Diva Atma e Parama Atma, né? Bom, eles ocupam o corpo físico. Aqui, a equivalência é da árvore. Desses dois pássaros, um dos pássaros, o Divatma, que aqui é o 234, né? É o corpo sutil, é a baía do intelecto e o corpo causal. Está querendo dizer aqui que um dos pássaros ele come frutos, né? Ele come os frutos da árvore. Que frutos? Todos eles, né? Portanto, a árvore imaginada pela Upanishad seria uma figueira. O seu fruto é chamado aqui de pipalã, porque ele vem de pipu, que é figueira, e ele é comido com envolvimento. Essa palavra aí, suado, significa com envolvimento. O que quer dizer com envolvimento? O ato de comer, ele dá prazer e dor, né? Quando a fruta é naturalmente doce, você desfruta de uma experiência de felicidade. Porém, quando, por causa do amadurecimento artificial, ela é doce e amarga, como dizem, você acaba comendo uma manga. Às vezes as mangas estão assim, uma parte delas amadureceu, outra não. Então, na verdade, nessa experiência, nessa árvore comum, o Divatma ele está sempre comendo um mix, né, de frutas amargas e doces, né? Muitos frutos são assim, são agridoces também. Outros são muito amargos, outros são mais doces, mas ele está se regalando com esses frutos. E como é que ele está se regalando com esses frutos? É envolvimento. Envolvimento quer dizer que ele está identificado. O que quer dizer que ele está identificado? O consumo dos frutos é essencial para a manutenção da ideia de uma entidade separada. Tá? Toda a identificação do Divatma, ela justifica, né, tirando a última identificação, que seria com o número 5, a consciência original, toda outra significa um laço vinculativo com alguma coisa. Uma ideia que tenha sobre si mesmo, com uma experiência, né? É isso que quer dizer se ficar se refestelando nas frutas. Eu estou tendo experiências de identificação, positiva ou negativa. Isso é o samsara. Se você reparar bem, quando nós falamos e a gente ouve outras pessoas falando, o que que as pessoas estão falando? Elas estão falando de identidades dela. Quando elas falam da vida delas, como é que está aquela vida delas naquele dia, como é que ela está andando ao longo do dia no final, ela está falando de uma identidade. O que que a pessoa não nota é que essa identidade troca o tempo todo. E como é que ela não nota isso para nós, assim, hoje em dia, que estamos reparando nisso, é impressionante. Mas lembra do tempo que você também ficava trocando de identidade sem nem saber o que estava fazendo. Esse é que é o saborear dos frutos, né? Que tem que ser feito por causa da experiência humana associada ao corpo físico também. Sucessivas experiências de vinculação, de identidade, né? Quando é um Gnani, como é que ele saboreia esses frutos? Ele entra em contato com o fruto, passa pela experiência e descarta imediatamente. Ele não fica carregando as impressões na memória. Aquela vez estava bom, agora está ruim. Ele não fica assim. Ele não fica agarrado aos vínculos que ele teve com esses sabores todos. Porque se ele faz isso, ele está imerso, ele está vinculado, né? Mas ele é o Paramatma. Então, a identidade dele é aquele que sequer come, né? Ele não tem vínculos. A cada segundo, estamos experimentando frutos prazerosos e dolorosos. Frutos de quê? Do nosso próprio karma, né? Do nosso karma meritório ou demeritório. Ao olhar para a fruta, você não sabe se ela é boa ou ruim. Toda experiência para qualquer diva, ela é uma incógnita. Vocês já pararam para pensar nisso? Você está indo em direção a uma experiência hoje, já passou por tantas hoje. Todas elas são imprevisíveis.
né? Até aquelas mais corriqueiras, pode ser que ocorram de forma diferente, né? Então você não sabe o que que é essa experiência. A pessoa vai para a experiência. Quando ela encontra algo parecido, ela espera repetir a experiência agradável, o que muitas vezes não ocorre. Quando ela encontra algo desagradável, ela tenta evitar aquele desagradável, o que muitas vezes não ocorre, né? Então é sempre a experiência para obter coisas agradáveis ou se afastar das ruins, ela é sempre imprevisível. Você não sabe como é que ela vai ser. Quase todas as frutas, só de olhar, você não sabe. Somente depois de comer é que você vai saber pelo que você passou, né? Da mesma forma, você não sabe quando você vai ter mérito, né? Punim. É que nem quando você está se casando, todo mundo com muita esperança, cheio de expectativas, conforme sabemos. Aí ele está aqui, né? Ele tirou, ele tirou ele da reta aqui, não estou me referindo a ninguém especificamente nessa sala, mas ele deve ouvir isso o tempo todo, né? Com toda a esperança. E isso pode se transformar em um inferno, porque a gente não sabe como vão ser essas experiências, né? Ou pode se transformar em um paraíso. Estamos gerando crianças com muita esperança, cheias de expectativas. Isso pode se transformar em um inferno ou em um paraíso. Toda ação que fazemos, ela é arriscada, né? Guimarães Rosa dizia, viver é arriscoso. Ele botava no sotaque dele, né? Lá do interior, lá de Minas, perto ali da zona seca da Bahia, né? Viver é arriscoso, ou seja, você não sabe o que que vai dar nisso, na verdade, né? Parece que é um dia rotineiro, talvez não seja, né? Toda ação que fazemos tem seus riscos. Portanto, o Divatma está indo de risco em risco, né? Às vezes ele desfruta, outras vezes ele sofre, né? E ele esclareceu aqui, né, essa palavra ati significa comer ou consumir. Então, todas as vezes que a pessoa está na experiência, ela tende a relevar como isso pode ser inesperado por causa de quê? Das rotinas, né? Então, como as rotinas tendem a ter uma situação mais estável, é diante dessas rotinas inocentes e repetitivas que é o modo mais adequado da gente praticar Nididhyasana, né? É mais fácil você simplesmente deixar o seu foco repousar em você mesmo e ver a diferença disso, ver, né, a mutabilidade da experiência em si com a imutabilidade a partir de onde você está lidando com essa experiência. As experiências rotineiras são mais fáceis de fazer isso, né? Então, ao invés da gente passar por elas, né, já que elas são todas meio parecidas mesmo, ao invés da gente passar por elas, vamos tentar sempre manter o Nididhyasana, porque é um momento mais fácil de firmar. Quando a experiência é complicada, firmar isso, se isso não está claro, fica mais difícil, né? Isso é um jogo de atenção. Literalmente, o que que o estudante está fazendo é impedir a atenção dele saltar de modo faminto, né? Ou com repulsa diante das experiências. É isso que o estudante faz. Ele começa a calibrar isso. Não há mais aquela avidez para chegar numa experiência boa e nem é aquela repulsa de querer fugir de uma experiência ruim. Que é isso? Isso é um jogo de atenção. Quanto mais estável é a sua atenção, ou seja, quanto mais satífica é a sua mente, mais você consegue sucesso no Nididhyasana, né? Enquanto isso, tem esse pássaro, né? O Paramatma. Ele falou tudo do drama do Divatman, que ele é o quê? Ele é um experimentador. É isso que está acontecendo, né? Então tem esse outro pássaro, o pássaro consciência originária. A consciência originária delimitada é chamada de testemunha. Eu sempre chamo atenção para isso. Olha, isso são modos do Vedanta abordar algo para tornar isso imediatamente disponível para o aluno, né? Então, a consciência originária delimitada, chamada Sakshi, isso aqui é uma inverdade em termos absolutos, porque a consciência originária não tem como ser delimitada. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: quando você estiver procurando por você em você mesmo, onde você parece que está limitado pelo corpo, você vai estar procurando o quê? Aquilo que dizem que é a consciência testemunha. Testemunha por quê? Porque ela não faz nada na experiência. Ela apenas toma nota e registro das experiências, tá?
Então, isso eu falo isso só para a pessoa não se confundir, dizer, pô, mas a consciência originária, original, ela está limitada, não é limitada? O Vedanta é assim, o Vedanta, ele te dá uma circunstância e ele vai te dar a leitura das ferramentas que ele tem adequadas para lidar com essa circunstância. Então, a minha circunstância é que eu estou em Nietzsche, andando para cá e para lá, envolvido com ações. Como é que eu lido com isso? Procura o que a gente chamaria da sua parte consciente, que ela é meramente uma espectadora. Vê se ela muda. Vê se você descobre isso aí, né? Um você que você não vai conseguir definir, mas que está sempre aí que não muda, né? Lembra da sua infância, adolescência, né? Do seu amadurecimento, é o mesmo. Isso o estudante tem que ir contemplando, né? Esse que está ao longo de toda a minha vida, que não muda, é esse mesmo que está vendo essa experiência agora, né? Ele não está mudando, mas ele está vendo a experiência mudar. Essas dúvidas, elas têm que ser eliminadas, né, eliminadas pela contemplação. Quando o estudante ele vai focando muito isso, por exemplo, eu falei essa situação, e ele chega à conclusão que é a mesma, ele já não consegue se definir em termos de mente e de corpo. A coisa não faz sentido para ele, porque tudo isso mudou. Aí o que que a escritura vai dizer? Olha só, sabe o Paramatma, né, que toda pessoa religiosa ela tem algum contato? Mais devocional ou menos devocional, é exatamente isso aí em você que não muda. É isso que a Upanishad vai dizer. Essa é a preocupação da Upanishad. Que a pessoa não leve um susto quando isso vier à mente dela. É a mesma, né? Vamos olhar essa nossa experiência interpretada de acordo com o que diz a Escritura. Né? Isso que quer dizer essa Sakshi aqui. Toda hora eu falo dessa Sakshi, porque eu já vi muita confusão por causa disso. A consciência não faz nada, ela nem testemunha, é verdade. A gente acabou de ver que não, mas tem que dar a interpretação adequada para o contexto que está sendo usado aqui. Essa testemunha ou a consciência originária, ela não experimenta, né, os frutos anashnam, tá? Ela apenas testemunha tudo, né? Ilumina tudo. Ao emprestar a consciência refletida, ilumina também. É como se fosse o Deus Sol, né? Em uma noite de lua cheia, Purnami, né? O Deus Sol ilumina a Lua diretamente. E, indiretamente, através da Lua, vai iluminar a Terra de noite, né? Da mesma forma, a consciência original, ela ilumina a mente. Ilumina diretamente o corpo sutil, o corpo denso e o corpo causal. E, através desses três corpos, vai iluminar indiretamente o mundo exterior, né? Então, esse mundo exterior não tem luz nenhuma. Tudo que você está falando dele, você que está iluminando, você que está dando vida para isso. Como que? Como um monte de pensamentos representativos, cheio de vínculos emocionais na sua mente. É essa mente que está iluminando isso que você chama de mundo exterior, né? Não se esqueça que são pensamentos vivificados por você mesmo, né? Como se você fosse um ser mágico que, com uma varinha de condão, que é emprestada, mas depois você vai ter que ver que ela é emprestada, até que ver que, no fundo, esse empréstimo é você mesmo, né? Parece uma piada isso, e na verdade é, né? É como se você fosse um gênio com uma varinha de condão que está batendo em vários pensamentos na sua cabeça, mas você não está vendo, e aí aparece esse tal desse mundo aqui, com todos os seus gostos, desgostos, etc. Para onde vai a sua visão? O que que você não liga para ver? Aquilo que você gosta de ver, aquilo que você não gosta de ver, né? Isso é que é iluminar, né? Você vai iluminando e vai voltando para ver quem é que está iluminando o quê. Até ver que, no fundo, o único que ilumina de verdade é você mesmo, que não é nada daquilo que você achava que era. É isso aí mesmo, é uma piada, né? Da mesma forma, ilumina indiretamente o mundo exterior. Por quê? Porque ilumina os pensamentos que estão valorizando e dando forma a esse mundo exterior. Portanto, aí ele acabou de explicar essa palavra, Abhyakashit. Esse pássaro, o Paramatma, ele testemunha ou percebe. Ele é chamado do pássaro Paramatma. Bom, tudo bem. Até aí, até aí morreu leves, como se diz, né? Uma expressão antiga, ou seja,
Chegamos a algumas conclusões, mas a coisa está dual. Ó, certo. E agora qual é o problema? O diagnóstico dessa enfermidade do samsara, o samsara roga, ele vem no próximo shloka. Muito, muito belo shloka. Então lembre-se mentalmente de 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 é o grupo de Vatma. E agora vamos diagnosticar o problema. Qual é o diagnóstico? O diagnóstico é uma consequência. Ele vem, né, quando você se identifica com um ou com cinco. Isso vai acarretar consequências. Se você se identificar com um, o diagnóstico para você é o Sansara. Se você se identifica com cinco, o diagnóstico para você é um Diva Muktam, né? Escolhemos um e sofremos. Escolha cinco e seja livre. A escolha é binária. Por quê? Porque você está preso numa representação binária. Que é o mundo é binário? Não, binário é a mente, é o hábito dela de pensar. Então é dentro disso que vai ter que ser resolvido, rejeitando uma identidade falsa. Isso é o que veremos. Eu vou apenas começar, né? Ele vai só dar uma lapadinha nesse mantra e depois ele vai desenvolver isso melhor no outro capítulo. Vou só ler esse mantra, o segundo mantra, né? Nessa mesma árvore, o corpo físico, o indivíduo iludido está completamente imerso, está completamente identificado. Devido à sua impotência, ele sofre, porque ele está identificado com coisas que vêm e vão, né? Ele sofre quando ele está diante de uma coisa muito boa que está indo embora. Então, ele sofre por causa da perda da coisa boa. Aquilo ali que representou um mérito para ele foi embora. E agora está vindo algo trazendo um demérito. Isso aí ele não quer nem que chegue. Então já está sofrendo por antecipação. Esses são os dois sofrimentos que tem. Um sofrimento é dado pelo mérito, né? Pelo punyam, é quando vai embora. E o outro, pelo papa, é quando está se aproximando. A pessoa já sabe que vai ser um problema. E o que acontece? Como tudo isso se movimenta à revelia das intenções do Jivatma, né? Porque ele não tem como impedir esse karma de se desdobrar que está aparecendo sob essa forma de eventos, ele está impotente, ele sofre. Ele não consegue reter o que ele quer e não consegue impedir de chegar àquilo que ele não gosta. Então, quando ele vê o outro, olha só que interessante, quando ele vê o outro, quando esse pássaro se dá conta desse outro, né, que não está comendo as frutas e que tem a mesma natureza dele, lembra? As asas brilhantes, denotando que ali existe consciência. Quando ele vê o outro e a sua glória de limitação, então ele se torna livre de sofrimento, porque ele sabe que ele é a própria glória desse outro, como o próprio outro. Isso aqui é quando vem a visão da não dualidade. É só assim que ele se vê livre do sofrimento. Ele não se vê livre do sofrimento tentando resolver a nível da manifestação, nada ligado ao sofrimento e nada ligado ao prazer. Se ele tentar fazer isso, ele vai se envolver num outro sansara, um sansara derivativo, né, já decorrente das conclusões que ele teve sobre isso. As pessoas que fazem muito tempo, às vezes, de análise, elas passam a ter uma outra visão da vida, que é uma visão mais satívica, mas ela continua lidando, né, com esse monte de objetos, aqueles que estão vindo, que ela não quer, e os que estão partindo, que ela gostaria que ficasse mais tempo. Então a característica não muda. É assim que você se vê livre do sofrimento. Como? Você muda a sua identidade. Quando você vê o outro, quando você compreende o outro e vê que ele é simplesmente o Senhor que foi tão buscado durante a vida toda, o sofrimento acaba. Não porque ele tenha se resolvido em si mesmo, é porque agora o Jivatma está se vendo como uma outra coisa, ele não se vê mais como um Jivatma, né? Mas a gente vai entrar nesse verso aqui com mais vagar no encontro seguinte e depois quando a gente começar o terceiro capítulo, tá? Que ele vai se deter um pouquinho mais. Então, vocês querem falar alguma coisa? Eu estou vendo que estão todos absorvidos em si mesmos, né?
quando vai se absorvendo em si mesmo, realmente esse negócio de falar de si mesmo não tem mais sentido nenhum, não tem a menor graça. Não dá para falar mesmo? Então, tá bom, pessoal. Maravilha, então, né? Então, a gente vai ficar por aqui. E a gente vai deixar o finalzinho desse capítulo, os comentários iniciais do Paramartananda sobre esse verso, para o outro encontro. E aí ele também deve desdobrar esse verso de modo mais completo, né? É isso aí. Então, vamos terminar falando que ao tirar o ilimitado do ilimitado, o que que resta, né? Resta o ilimitado, né? Engraçado, né? É por isso que o ser humano, todo ser humano busca a ilimitação, que de uma certa forma é algo similar a ela, que seria a plenitude, ela é experimentada muitas vezes, né, no nosso dia a dia. É isso, puro Namadá. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyati Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Gratidão a todas e todos, gratidão ao Dakshinamurti, gratidão ao Vedanta, a essa tradição toda. E é isso, né? Vamos nos acostumando a deixar-nos em nós mesmos, né? Esse é o Nididhyasana. Deixar-nos em nós mesmos como nós mesmos. Tudo ok, pessoal? Então, até a próxima. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.